O seu nome aparece nas duas mais importantes confissões de fé dos cristãos, tanto no Credo Apostólico como no Credo Niceno. De quem eu estou falando? Poderia estar falando de Maria, a mãe de Jesus, cujo nome aparece nesses dois credos, lembrando que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Contudo, hoje o nosso foco estará num outro personagem, Pôncio Pilatos, cujo nome também aparece nos dois principais credos cristãos. Por que falar de Pôncio Pilatos, se temos tantos outros personagens importantes? É que nós iniciamos aqui na Comunidade Cristo uma série de estudos sobre personagens bíblicos. E nos estudos bíblicos de toda sexta-feira, um novo personagem estará diante de nós, para dele aprendermos e tirarmos lições importantes, ou simplesmente ver como Deus agiu e como Deus conduziu a história e o plano da salvação. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, pastor da Comunidade Cristo de Porto Alegre, e hoje vou dirigir este momento de estudo. Neste dia especial, 7 de abril de 2023, Sexta-feira Santa, quando mais uma vez lembramos a crucificação, a morte e o sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E exatamente nessa história, nesse relato, Pôncio Pilatos é um dos personagens importantes. E por isso ele está diante de nós hoje. Então eu quero fazer duas coisas. Em primeiro lugar, dar alguns destaques do político, do administrador, do personagem histórico Pôncio Pilatos. E na sequência, eu quero mostrar aquilo que os evangelhos e o Novo Testamento, de uma maneira geral, falam de Pôncio Pilatos. O foco vai estar exatamente no julgamento de Jesus, onde este líder político tem uma atuação importante e decisiva. Começando com a pergunta, afinal, quem foi Pôncio Pilatos? E para falar de Pôncio Pilatos, precisamos falar um pouco da realidade política mundial, nos dias em que o nosso Senhor Jesus esteve aqui na Terra, esteve aqui conosco. Grande parte do mundo conhecido daquela época estava sob a autoridade e o domínio do Império Romano, cuja sede está em Roma, na Itália. E esse império, ele se expandiu tanto para a esquerda como para a direita. Se nós olharmos o mapa mundial de frente, nós vamos ver que o Império Romano se expande para onde hoje fica a Espanha, a França, a Alemanha e até o Reino Unido. E à direita, ele se expande em torno do mar Mediterrâneo, atingindo regiões como as conhecidas hoje, Grécia, Turquia, Síria, Egito e até lá no Marrocos, né, no norte da África. E esse domínio dos romanos incluía, é claro, também a Palestina, a região onde habitava o povo de Israel. E mais precisamente incluía a Judéia, onde estava também a cidade de Jerusalém. O Império Romano, de certa forma, permitia que os povos dominados vivessem sua prática cultural, sua religião, permitia também que eles vivessem de acordo com suas culturas, religião e tradições. Eles não precisavam obrigatoriamente adorar os deuses do Império Romano. E, estrategicamente, os romanos colocavam em cada lugar dominado, sob cada povo dominado, seus representantes políticos.
que eram conhecidos como prefeitos ou procuradores ou governadores. E foi exatamente isso que levou Pôncio Pilatos até a Judéia, até Jerusalém, colocado lá pelo Império Romano para administrar aquela região. O que os historiadores nos mostram é que Pôncio Pilatos não tinha lá um relacionamento muito bom com o povo judeu. Historiadores relatam vários atritos. Há os que relatam que num determinado momento Pôncio Pilatos tentou implantar na Judéia o culto imperial, mas isso causou atrito com o povo. Ou seja, o relacionamento desse governador, de certa forma, foi tenso com os habitantes da Judéia. Como representante de Roma, ele tinha autoridade, inclusive sobre os líderes religiosos. O sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, também estava sob a autoridade do governador Pôncio Pilatos. Em última análise, ou em resumo, ele era o chefe militar, o chefe político de Roma em toda aquela região da Judéia. E lá ele governou por aproximadamente 10 anos. Pelo que podemos ver nos registros, foi do ano 26 até o ano 36 da era cristã que Pôncio Pilatos governa aquela região. Mas agora vamos ao que mais nos interessa, né? Vamos aos evangelhos, vamos ao Novo Testamento e ver o que o Novo Testamento diz sobre Pôncio Pilatos. Dos 4 evangelistas, talvez Lucas é o que mais menciona a atuação de Pôncio Pilatos. No capítulo 3 de Lucas, quando ele fala do início da pregação de João Batista, ele também menciona quais eram as importantes autoridades políticas, administrativas e religiosas naquela região. E o texto começa dizendo assim, Lucas 3:1, no 15º ano do reinado de Tibério César, o imperador romano, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então ele localiza a liderança política para então falar do início da pregação de João Batista. E aí começa, ou pela primeira vez, aparece o nome de Pôncio Pilatos. Lucas também relata um outro fato curioso, e eu diria mais do que curioso, um fato sinistro, que envolveu Pôncio Pilatos lá em Jerusalém. Isso está em Lucas capítulo 13, verso 1. Eu vou ler o verso, diz assim, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Houve sempre movimentos, digamos assim, de reação ao governo de Pilatos. Provavelmente esses galileus também encabeçaram algum movimento contra o governador. E então foram ao templo oferecer sacrifícios. E aí o que faz Pilatos? Manda que esses galileus fossem mortos, fossem assassinados, e ainda ordena que o sangue desses homens fosse misturado com o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifício. Ou seja, uma cena sinistra, protagonizada pelo governador Pôncio Pilatos. Lucas também faz outras situações. Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas descreve que Pedro
após o Pentecostes, falando aos judeus lá no templo, ele disse assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Então Pedro, na sua pregação, após o Pentecostes, também faz referência ao que aconteceu no julgamento de Jesus, que envolvia o governador Pôncio Pilatos. Quando o apóstolo Paulo está pregando depois na Síria, em Antioquia da Síria, ele também fala da atitude dos líderes e do povo de Israel e diz assim: embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele, Jesus, fosse morto. Então também o apóstolo Paulo, na sua pregação, faz referência a Pilatos. E o mesmo apóstolo, numa das suas epístolas, na primeira epístola a Timóteo, quando ele fala do bom combate e da confissão da fé, ele menciona o seguinte, está em 1 Timóteo 6, 13. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então, estas são algumas referências dos evangelistas e dos apóstolos que mencionam esse personagem histórico chamado Pôncio Pilatos. Mas, como eu disse antes, realmente os destaques maiores envolvem o julgamento de Jesus por parte das autoridades religiosas que conduzem o Salvador Jesus à presença do governador Pôncio Pilatos. Quero então aqui dar alguns destaques. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam o julgamento de Jesus. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João capítulos 18 e 19. Como nós vamos ver, João é o que dá mais detalhes. Mateus, Marcos e Lucas, eles basicamente trazem aquele início do julgamento, quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? E o Senhor Jesus responde: você está dizendo isso. E quando Pilatos continua fazendo perguntas, o Senhor Jesus se cala. Mateus, Marcos e Lucas mencionam isso. Mateus começa dizendo assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Assim Mateus começa o relato. E aí segue a pergunta de Pilatos, a resposta de Jesus e depois o silêncio de Jesus diante do governador. Mas Mateus, ele traz também mais outros 2 detalhes importantes. Por um lado, Mateus menciona a mulher de Pôncio Pilatos. E quando Pilatos está assentado no seu trono em pleno processo de julgamento, sua mulher lhe manda um recado. Está em Mateus 27, 18 e 19. Então Pilatos, sentado no tribunal, a mulher dele manda dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Sem maiores detalhes, mas em meio ao julgamento, Pôncio Pilatos recebe o bilhete da mulher: cuidado com esse homem, não se envolva com esse justo, porque eu sonhei e sofri muito em sonho por causa dele. Pilatos tenta de todas as formas demover as autoridades religiosas e a multidão de condenarem esse homem.
E quando ele vê que não tem saída, o que ele faz? Né? Mateus também registra isso. Ele pede que lhe tragam uma bacia com água. E então, diante de todos, ele lava suas mãos e diz: eu sou inocente. Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E aí os líderes e o povo reagem com palavras fortes, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esses são os destaques a mais dados por Mateus. Vamos a Lucas. Lucas também traz alguns destaques a mais, que não estão em todos os evangelhos. Pilatos faz a mesma pergunta, né? Você é o rei dos judeus? Jesus responde: você está dizendo isso? E ele tenta se livrar do problema. As autoridades dizem: Pilatos, esse homem agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou na Galileia e agora chegou até aqui. E aí o verso 6 diz: quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. E aí, vejam, é a tentativa. Pilatos quer se livrar desse problema. Ele não vê em Jesus crime capaz de o levar à morte, o que todos queriam. Então o manda para Herodes. Bom, ele é da região de Herodes, deixa Herodes dar o seu parecer. Só que Herodes quer espetáculo, Herodes quer se divertir. E aí o texto bíblico afirma: quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes quer um espetáculo. Vamos ver agora ele fazendo um milagre aqui. O verso 11 diz: Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar dele, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Ou seja, como Herodes não viu Jesus fazendo nenhum milagre, nenhum sinal, zombou dele e o devolveu a Pilatos. Pilatos continua discutindo com os líderes, né? Que mal ele fez? Eu não vejo nele crime algum. Mas aí eu quero ir ao Evangelho de João, porque é exatamente o Evangelho de João que nos dá outros detalhes assim bem importantes para serem refletidos nesta Sexta-feira Santa. Os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João é que trazem os detalhes. Muito bem. Diante de Pilatos, Jesus então é interrogado, como nós já vimos, e Pilatos então pergunta aos líderes: que acusação vocês trazem contra esse homem? E as autoridades religiosas dizem: bom, se ele não fosse malfeitor, nós nem o teríamos trazido até aqui. Ele é um malfeitor. E Pilatos reage, querendo se livrar do problema, diz: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês, tá? Estão autorizados, julguem-no segundo a lei de vocês. Aí os líderes respondem: não nos é lícito matar ninguém. Aí nós observamos que estava já determinado na mente deles que este homem deveria morrer. E seja lá o que se apresentasse, eles queriam mesmo
a morte deste homem. E por isso dizem, né, nós não podemos matá-lo, nós não temos autoridade. Você tem autoridade para condená-lo à morte. E aí Jesus continua falando, Pilatos continua falando com Jesus. Os muitos nomes aí às vezes nos confundem. Você é o rei dos judeus? Né? Sempre de novo a pergunta. E até Jesus reage com outra pergunta. Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos responde: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. E aí Jesus lhe responde: Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos reage e pergunta: então você é rei? Você confirma que é rei? E Jesus responde: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos reage com aquela pergunta clássica, até os dias de hoje: o que é a verdade? Sim, o que é a verdade? Na verdade, Jesus já havia respondido essa pergunta em outra ocasião. E João registrou isso, está no seu Evangelho, capítulo 14, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dá testemunho da verdade, ele é a verdade. E aí Pilatos continua reagindo com os líderes, dizendo: eu não acho nele crime algum. Eis que eu apresento para vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. E por isso Pilatos tenta devolver Jesus para os líderes, e aí ele faz mais uma daquelas clássicas afirmações: eis o homem, está aí o homem, façam com ele o que vocês acharem justo, o que deve ser feito. Está aí o homem. Os líderes reagem, os líderes insistem diante de Pilatos e dizem: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Por quê? Porque ele se fez filho de Deus. Porque ele disse que é filho de Deus. Já que não tem nenhuma outra acusação que possa levá-lo à morte, então, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se disse filho de Deus. E isso é uma blasfêmia, e por causa desta blasfêmia, ele deve morrer. E aí Pilatos novamente se dirige a Jesus e pergunta, mas de onde você é? De onde você é? Pergunta Pilatos. E Jesus não lhe dá resposta. E aí Pilatos, de modo arrogante, diz: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltá-lo como para condená-lo? Ou para crucificá-lo? E Jesus responde: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. É interessante que Jesus reconhece a autoridade de Pôncio Pilatos. E ele se submete a essa autoridade. Mas deixa claro, você tem essa autoridade porque você recebeu de Deus essa autoridade. E isso nos faz lembrar daquelas palavras de Paulo aos Romanos, quando ele escreve que toda autoridade, que todo homem esteja sujeito à autoridade instituída por Deus.
Então, Jesus reconhece a autoridade de Pôncio Pilatos. E como Pilatos não encontrou mais nenhum jeito de dissuadir os judeus daquela ideia de condená-lo à morte, ele finalmente entregou Jesus. Está em João 19, 16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. E Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Bom, eu quero, na verdade, concluir esse momento de estudo e de reflexão nesta sexta-feira com o credo, ou com os credos. Assim como eu comecei mencionando os credos, que em seu texto trazem este personagem Pôncio Pilatos, eu quero também lembrar que nós não vemos Pôncio Pilatos como aquele homem mau que, por causa dele, Jesus foi condenado à morte. Esse Pilatos, se ele tivesse dito e tivesse feito valer sua autoridade, Jesus continuaria vivo. Não, irmãs e irmãos, ele veio para morrer. Ele veio já com o seu caminho traçado. Pôncio Pilatos é o personagem, que é usado para, então, entregá-lo à crucificação e à morte. Mas quero chamar a atenção para o que o credo niceno diz sobre Jesus. Esse credo elaborado pelos cristãos, quando eles resumem nele o que a Escritura ensina sobre Jesus. Ouçam: eu creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. E agora, foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos. Vejo esse por nós, com dois olhares. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas o outro olhar é: nós o crucificamos. Não foi Pôncio Pilatos, não foram só os líderes judeus, nós o crucificamos. Nossos pecados levaram Jesus à morte, na obra mais extraordinária do amor de Deus, na demonstração mais extraordinária do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu convido você a nesta sexta-feira santa, refletir sobre a extraordinária obra do amor de Deus, para a extraordinária atitude do amor de Jesus pela humanidade, que se entrega à morte. Pôncio Pilatos é aquele líder que simplesmente dá a autorização final, mas ele padeceu, ele foi levado, ou como diz o credo, ele foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos. Que Deus lhe conceda uma abençoada sexta-feira santa.